presença ilustre do chefe e pesquisador Eduardo Avelar. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. É um prazer estar aqui com você, Maria Tereza, e com seus telespectadores, falando um pouquinho dessa história que é tão cara para a gente, né? Que é tão bonita para a gente, que é a gastronomia e o que a gastronomia traz para as comunidades de Minas Gerais e do Brasil e do mundo, né? Chefe, vamos começar falando da sua história e um pouco desse tempo de pesquisa que você tem da comida mineira, mas especialmente antes de começar essa pesquisa, de onde você veio? Bom, eu sou filho de uma família de 8 irmãos e fui do meio, nasci de 7 meses, ou seja, eu digo que eu sou de Sete Lagoas porque minha mãe foi de 4 meses de Sete Lagoas para Belo Horizonte e eu nasci prematuro. Então eu sou mais de Sete Lagoas, eu sou do Cerrado, né? Como vocês aqui, né, em São Gotardo. E aí essa história foi muito apegada à minha mãe, fiquei muito próximo, minha mãe cozinhava para essa filharada toda, fazia feira com ela. E uma história que foi criando um amor pelo fogão, pelas panelas. E isso com a idade, virei cozinheiro dos acampamentos da minha juventude. Fui crescendo com isso, virava o cozinheiro da família, um pouquinho casei, entrei por uma confraria de gastronomia, depois já como empresário, que eu sou arquiteto de formação. E daí foi um pulo para sair um descanso na empresa, fui para a França, passei uma temporada, uns anos na França, estudando cozinha nas grandes escolas francesas, mas descobri que o que eu fui buscar lá estava aqui, no meu nariz, que era aqui em Minas Gerais. Essa riqueza e essa descoberta veio muito em cima de grandes chefes que eu convivia lá e que eu via trabalhando, e das grandes cozinhas de Paris, que com todo o glamour, toda aquela coisa de chefes, de cozinha sofisticada, a inspiração deles era a cozinha do interior, era a história deles, era a cozinha afetiva. E isso eu via 20 e tantos anos atrás, isso me emocionou profundamente e eu falei, vou fazer esse trabalho no Brasil. E comecei a viajar. E assim começou essa minha história que eu estou aqui em São Gotardo. Então, assim, como você contou, toda a sua história com a cozinha começou na infância, Com mas certeza. se culminou na adultez. Na realidade, quando eu entrei para essa confraria de empresários, é a confraria mais antiga de empresários do Brasil, que é o Clube Gourmet de Minas Gerais. Ele está até extinto agora, mas foi o primeiro movimento de cozinheiros amadores, que um desses cozinheiros, inclusive, foi o primeiro brasileiro que teve num concurso famoso, que tem até hoje, do Paul Bocuse, lá na França, que é o Bocuse d'Or, né? Ele, com mais o Zé Hugo Celidônio, era o Edgar Mello com o Zé Hugo Celidônio, o Edgar, um publicitário, o Zé Hugo, jornalista do Globo no Rio. Enfim, eles foram os primeiros. E esse Clube Gourmet, ele gerou muitos cozinheiros e formou muitas famílias de cozinheiros, porque era uma confraria de amigos empresários que atraía muita gente. Então lá eu via muita coisa interessante e na época ainda não tinha, os produtos importados tinham dificuldades de chegar no Brasil. Então a gente tinha aquela história de glamour quando chegava um foie gras, quando chegava essas coisas chiques que a gente não tinha aqui, né? E de repente um momento da minha vida que eu pude, a empresa estava indo bem, eu fiz um trabalho muito grande, eu tive a possibilidade de fazer um período sabático, fui para a França estudar. Aí lá minha cabeça virou, aí eu voltei, desfiz da empresa, passei para os funcionários a empresa e fui enveredar nesse mundo da gastronomia, da culinária, e fui viajar, né? Porque eu via lá na França esses chefes fazendo esse trabalho, valorizando as origens dele, eu falei, por que não fazer aqui no Brasil? Né? E comecei a viajar e pesquisar e visitar lugares e fiz algumas publicações em jornais, fiz programa de televisão valorizando esses pequenos produtores regionais, aquelas doninhas dos quintais cheios de frutas, fazendo aqueles tachos de doce ou as quitandas no fogão a lenha. Enfim, esse foi um trabalho que foi crescendo ao longo dos tempos, né? E paralelamente a isso eu fui fazendo cozinha de chefe, porque eu estudei nas melhores escolas, né? Me formei lá no Cordon Bleu, no Hotel Ritz, fiquei um tempo no Hotel Ritz de Paris, fazendo comidas lá com os grandes chefes.
Mas o que eu vi mesmo, que me emociona e que me toca, é trabalhar essas coisas mais simples, mais de origem, de raízes, né? E que a gente possa dar visibilidade para esse tanto de artista anônimo que a gente tem nesses interiores aí do Brasil. E foi dessa forma que surgiu a sua vontade de fazer essa pesquisa de quase 2 décadas. Na realidade, era um pedido na época, já tem 20 e poucos anos, né? Que houve um pedido de um governador que estava recém-possado aqui em Minas, para um departamento de publicidade, de criar um projeto junto com um grande veículo de comunicação, um projeto que mostrasse um pouco da cultura de Minas. E eu tinha apresentado, coincidentemente, para um profissional de comunicação, esse projeto Sabores de Minas, que era um guarda-chuva, né, com assim, várias ações de promoção, de cursos, de festivais, de programas, de revistas, de publicações, de pesquisa, né? Enfim, era um guarda-chuva chamado Sabores de Minas, que a gente teria várias ações para desenvolver, como a França, a Itália, Portugal, Espanha, grandes centros de gastronomia, hoje aqui Peru, Chile, né, tem no mundo, e que a gente, com essas riquezas todas que a gente já sabe que tem aqui, a gente pudesse trabalhar isso. E nesse momento desse governo, no ajuste que eles fizeram para um projeto, eles pegaram um apêndicezinho desse projeto, desse guarda-chuva, que eram guias. Então eu criei os guias Sabores de Minas. Eu viajava eu comecei projetando 7 guias. Eu fiz um desenho de mapa, como bom arquiteto, o desenho gosta de fazer desenhozinho. Eu fiz e passei as rodovias que cortam Minas. E falei, eu vou partir do seguinte, das paradinhas que tem nas estradas. Como aqui o Barril, que tem aqui na 262, como o Beléus, como outros vários deliciosos que tem, quem viaja sabe disso, né? Aquela que você vai comer um pão de queijo com pernil ou com linguiça, um pastelzinho, essas coisas que a gente gosta tanto. Então eu fiz esse desenho dessas estradas e comecei a viajar para determinados pontos e fotografava, levava um jornalista do jornal, um fotógrafo. Eu ia, fazia a pesquisa com mais uns parceiros que eu às vezes tinha algum conhecimento da região, saía parando nos bares, nos restaurantes, onde que tem uma doninha que faz aqui uma broa de fubá, ou um feijão tropeiro, onde que tem um produtor de bolacha de rapadura, porque eu fiquei sabendo que é famoso aqui. E a gente ia, fotografava, fazia uma entrevista com a pessoa, escutava a história e colocava e publicava todo mês um guia desse. Nós fizemos cento e tantos guias, revistas, durante muito tempo. Depois isso virou um programa de TV, da TV Alterosa. Depois, aí eu fui aprofundando o meu trabalho de pesquisa. Daí que surgiu esse trabalho de consultorias, porque eu já tinha um acervo de informações muito grande e resolvi aprofundar esse trabalho, que eram muitas informações e a gente precisava ter alguns elementos para convencer gestores públicos, né, prefeitos, deputados, os legisladores, né, porque a gastronomia não tinha lei nenhuma que protegia queijo, patrimônio nenhum, pão de queijo, nada, não tinha, era uma coisa, a gastronomia ali, comida, né? Tinha algumas coisas históricas, de alguns livros lançados, mas nunca foi dado muita atenção, muito foco nisso. Então eu resolvi aprofundar um pouquinho exatamente para dar ferramenta para que esses gestores e promotores e empresários pensassem a gastronomia de uma forma diferente. E aí vieram muitos anos de viagens, de pesquisa, de conversas, não só com as doninhas de quintais, mas também com profissionais de hotéis, donos de bares, cozinheiros de restaurantes, cozinheiras de restaurantes muito simples. E foi nessas observações, visitando mercados, né, feiras de rua, escutando histórias. É uma coisa muito rica. E com isso eu fui aprofundando e desenvolvendo uma metodologia de observação das regiões. Então essa observação,
A gente não era uma coisa empírica, apesar de empirismo ser uma forma científica de chegar a alguma pesquisa, alguma coisa, mas uma forma assim, nós estamos aqui numa região de encosta de uma serra, que tem ali o Vale do Paranaíba e tem o Vale do São Francisco aqui embaixo. Então nós estamos numa região, né, montanhosa, de clima ameno, que é cerrado, tem rio, tem uma bacia leiteira muito grande, tem imigração de orientais, de japoneses que criaram uma determinada situação aqui, tem atualmente migração de nordestinos, de nortistas no Maranhão que vieram para... que causam um impacto, né, na parte cultural aqui. Tem a parte física, que é o terroir, que a gente chama, que é o clima, o relevo, a geografia, né? O que impacta nos alimentos. E tem essa parte cultural. Quem passou por aqui? Teve índio aqui? Não teve. Passou aqui quem? Tem a picada de Goiás. Passaram os tropeiros. Talvez essa bolacha de rapadura, talvez não. Certamente é um resquício dessas migrações que passaram na picada de Goiás, dos tropeiros. Então o estudo foi aprofundando e a gente foi observando. A partir daí criamos um terceiro olhar para os lugares que eu visitava. Então fui viajando com esses olhares, um no território físico, outro no território cultural, né? Mas tinha alguma coisa ainda que faltava. Aí a gente começou a perceber, por exemplo, cidades. Vocês pararam para pensar, cidades que têm mercados. Geralmente são cidades que o município é maior. Então, para escoamento da produção dos pequenos produtores que estão no entorno, fica longe levar para um outro. Aí começaram os mercados. É o mesmo princípio das feirinhas, né? Então eu comecei a observar maneira de plantio, maneira de comercialização, maneira de distribuição pela infraestrutura, talvez, maneiras de transformação do produto. Tem gente que faz ali um pau a pique, ou aqui vocês chamam cabo de machado, não sei, aqui para baixo, que é uma broa de fubá com rapadura enrolada na folha de bananeira. Talvez seja uma variação, a bolacha de rapadura, seja uma variação com a farinha. Não é com a farinha de milho, é com a farinha, porque a farinha veio depois. Enfim, a gente começou a ver essas diferenças na transformação e também no consumo, né? Lá no norte de Minas, que não tinha os feijões todos que tinha aqui, tem um feijão verde e faz lá uma farofa de feijão com carne de sol, com os produtos que tem na região. Ou seja, olhando nessa cadeia toda e com esse olhar, em cada lugarzinho que a gente vai, pode parecer uma coisa muito sofisticada, não. É na simplicidade que você percebe as diferencinhas. E aí eu fui pegando as identidades de cada lugarejo que eu visitava, uma comunidade rural, um lugarejo, um distrito, um povoado, ou nas grandes cidades, né? E aí eu fui juntando essas informações e redesenhando o mapa de Minas Gerais com isto, para aí a gente ter identidades regionais e trabalhar isso como ferramenta de desenvolvimento, tendo uma marca coletiva. Vocês aqui têm uma ferramenta dessa fantástica, que é uma indicação geográfica da cenoura, vocês têm a produção do alho. Isto é um fator de desenvolvimento regional, é uma indicação geográfica. A gente trabalhar uma identidade um pouquinho mais ampla do que um produto, mas uma cultura regional de alimentação, de gastronomia, você vai beneficiar aquele pequeno produtor, aquela pequena agroindústria, o dono de restaurante, o dono de hotel, né? E vai fazer a economia girar em torno do município. Eu estou falando com você, Maria Tereza, eu falo muito, mas isso é instigante, porque o mundo pratica isso hoje como uma coisa moderna. Os grandes chefes dos maiores restaurantes do mundo hoje praticam aquela cozinha
do quilômetro zero, ou até eles têm outros nomes, cada hora muda o nome, isso é muito bacana, é vivo. E para você fazer a sua cozinha técnica, chique, sofisticada, do jeito que você quer chamar, com os produtos aqui de perto. Todo mundo pratica isso. E outra coisa fundamental para desenvolvimento. As pessoas olham o turismo hoje, não vou falar de turismo gastronômico, não, o turismo como todo, o turismo de experiência. As pessoas não querem o mesmo do mesmo, não, viajar para ter só aquelas mesmas coisas. As pessoas querem ter experiência diferente, querem entrar no interior, sentar ali num quintal, chupar uma manga ali, ou então fazer um doce ali no tacho, ou conhecer um artesanato. É que é sentir a cultura das pessoas. Isso é moderno. Então nós estamos falando de gastronomia, estão saindo das paredes da cozinha para um olhar mais amplo. Né? Esse é o meu trabalho, é o trabalho que a gente está fazendo, que está me dando muita alegria estar aqui com vocês, para chacoalhar essa turma daqui, que tem muita riqueza embaixo, no entorno da gente. É uma das regiões mais ricas que eu pesquisei. E precisamos fazer essa gastronomia crescer e trazer junto o turismo de experiência. E a prefeitura está fazendo um centro de turismo de lazer maravilhoso. E isso vem, nós precisamos é que os empresários, os donos de restaurante, os cozinheiros, os donos de bar, de lanchonetes, os donos de hotel, tenham um pouquinho mais de sensibilidade para perceber a importância disso. Mas isso é uma construção. É devagarinho. Não tenho dúvida que daqui a um tempo nós estamos fazendo também aqui um livro bacana aqui de As Delícias de São Gotardo e no entorno. E essa pesquisa veio toda por causa do Prepara Gastronomia, né? Queria que você falasse o que tem de mais peculiar aqui em São Gotardo. Claro, além da bolacha de rapadura. Não, eu falei coisas aqui que são... o Cerrado é o bioma mais rico do planeta. É o mais rico do planeta, pelo menos até então, com as descobertas. Porque nós temos um outro bioma, que é o da Amazônia, que ainda é pouco explorado, apesar de já ter muita pesquisa, mas ainda não fornece tanto ingrediente, tanto insumo para a gastronomia e para várias outras coisas, para a medicina. O Cerrado é uma coisa belíssima, riquíssima, e o Cerrado tem várias características diferentes. E nós temos aqui, além dos frutos do Cerrado, né, que nós temos aqui em evidência, aqui nós temos o marolo, né, que é como é que vocês chamam aqui? Panã, como chama essa fruta aqui que você tem nomes de vários lugares. Mas eu vou me lembrar, depois eu falo. Além dos frutos do Cerrado, a bacia leiteira, que eu já falei que aqui que é gigantesca, né? Os queijos de todo o entorno. Aqui, por exemplo, vocês têm queijo premiado no Brasil, queijo de cabra. Eu comi um bursão ontem, que é um queijo que não é de coalho, ele é um queijo fermentado, que é um bursão tipo um árabe, excepcional, de uma senhora que produz aqui. Comi um queijo brie que se produz aqui na cidade, que é um queijo famoso na França, que é um queijo típico francês, da massa com mofo branquinho, com a massa dentro, com a capa branquinha, com a massa dentro molinha. Delicioso, até salivo para falar do queijo que eu comi ontem. Comi hoje também, desenvolvi uma receita hoje com uma dona de um estabelecimento aqui que vem surpresa aí. Então vocês têm queijos, vocês têm os cafés que eu já falei, vocês têm a produção de históricas, quitandas, como a bolacha, a rapadura. Aqui na região vocês têm muita broa de milho com massa de queijo, né? Vocês têm, deixa eu ver, de quitandas, que vocês têm muita pamonha. Vocês têm muita coisa de milho. O milho é outra riqueza, né? Que é um dos alimentos que salvou a fome do mundo. Ou seja, vocês estão além da cenoura, do alho, da beterraba, da cebola, dos abacates que vocês exportam aqui, dos morangos que vocês estão produzindo. Com uma riqueza dessa, a gente precisa transformar isso daqui num santuário de gastronomia. Porque não é todo lugar que tem isso que vocês têm aqui, não.
além de carne suína. Né? O que mais? Vamos lembrar de coisas boas daqui. Realmente é uma região que tem bastante alimentos e quitandas. E a partir do Prepara Gastronomia é que você vai ajudar esses empreendedores através das consultorias. Exatamente. O Prepara, ele tem essa missão de trazer informações, de trazer ensinamentos técnicos, de trazer conceituação, de trazer para os empresários, para os profissionais que trabalham com alimentação fora do lar, informações e também sugestões e trazer também um incentivo. Eu acho que o que a gente precisa hoje aqui, pelo meu diagnóstico que eu fiz com os poucos parceiros que estão participando ainda, mas eu tenho certeza que vão virar muitos, não temos dúvida disso. Isso é um trabalho de construção, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de convencimento. Porque a partir do momento que as pessoas forem vendo o crescimento dos outros e perceber que pode fazer um pouquinho mais, pode fazer melhor, pode crescer com isso, não tem dúvida que isso vai. E o Prepara isso, é um trabalho também de convencimento. E o Sebrae tem toda uma estrutura de apoio para gestão financeira, são várias ações que o Sebrae tem para que a pessoa não se sinta perdida, né, no seu negócio, para ensinar, inclusive, assim, eu pensei numa coisa, eu resolvi abrir ali uma pastelaria. Você tem que ter um suporte técnico para pensar no seu negócio, que é uma gama de informações que a gente tem que ter, porque senão a gente abre aqui, o cliente não vem, ou a gente não consegue fazer um prato do jeito que a gente queria, ou está comprando mais caro e não está conseguindo vender, repassar preço. Enfim, é uma série de dificuldades que surgem. E com a oportunidade do Prepara Gastronomia, essas pessoas vão tirando essas arestazinhas de gestão, de sabores, de técnicas, de preparo, de venda, de preparo da casa, de como montar o salão, de como fazer um atendimento. Então, esse é o objetivo do Sebrae nesse momento e a gente vai construindo devagar. Primeiro com um conceito, ensinando alguma coisinha técnica, despertando nas pessoas as curiosidades naqueles sabores que tem aqui que podem ser feitos de outra forma. Né? Você, por exemplo, já comeu uma carne suína com um molhinho agridoce? Já deve ter comido com abacaxi, com pêssego. Isso antigamente tinha essas coisas, né? Você já comeu com uma calda de café, uma calda de rapadura, uma costelinha? Mas se a gente falar assim, costelinha com barbecue, todo mundo conhece. Né? Viva o McDonald's, né? Viva a cultura externa, né? Vamos pensar na nossa costelinha com barbecue ou com um caramelinho de goiabada, cascão. Costelinha com um mel ou um melado dissolvido na cachaça, assada no forno, assim, fumegante, na churrasqueira. Né? Um caramelo de café numa costelinha. Um bolo de cenoura que todo mundo cobre com uma calda de chocolate. Vamos fazer uma calda de café. E assim vai. E assim vai. Né? Pão de hambúrguer, eu só uso brioche. Você vai em qualquer lugar do mundo, os caras estão usando aquilo que tem do lado ali. Vamos fazer um pão de cenoura bacana, com um hambúrguer bacana. Vamos fazer enfim, tem tanta coisa para se trabalhar, não só nos pratos doces, com as caldas, né? Hoje eu fui comer um picolé e sorvetes aqui. Você não tem ideia do que vem, eu não posso falar ainda, mas você não tem ideia do que vem de sabores que as pessoas estão pesquisando, sabores. Essa daí desenvolveu um para a época do ano, que é de junho. Você vai ver os sabores dos sorvetes que ela fez. Sabores de festa junina, já pode imaginar. Fez um sorvete, esse eu posso falar de abacate, para me mostrar que os abacates daqui são muito bons e que são feitos para exportação, são produzidos para exportação aqui. Isto que a gente tem que fazer. O Prepara vai trazer esse incentivo, essa curiosidade e para as pessoas fiquem à vontade de fazer isso.
Porque a cozinha, por mais técnica que a gente tenha, a gente tem que ter um outro sentido, né? É aquele que está dentro da gente, não é isso? Que é a cozinha afetiva, que a gente lembra das avós. E a cozinha não é só comer, né? A cozinha é socializar, a cozinha é entendimento. Eu costumo dizer, Maria Tereza, que a cozinha é, a gastronomia é a mais forte ferramenta que um político deveria usar, que um gestor deveria usar. Se você me falar uma barreira política, ideológica, social e econômica, não existe. Senta na mesa, não existe barreira política, social, econômica, ideológica, nada, mesmo entendimento. Ou seja, pode-se fazer políticas públicas de desenvolvimento social e econômico com a gastronomia. E é esse incentivo Esse é o que conceito que a gente quer trazer e que a prefeitura está percebendo, trazendo esse centro de turismo, fazendo essa parceria com o SEBRAE, que é a parte técnica, e esse sonhador e falador aqui que vai trazer esse tipo de ideia para a turma. A prefeitura, o SEBRAE, vocês já dão esse incentivo, mas a população também precisa incentivar esses empreendedores que estão participando do Prepara Gastronomia, e uma dessas oportunidades é no Festival Gastronômico, sexta-feira. Com toda certeza, a gente tem que estar junto lá para as pessoas conhecerem o que essas pessoas estão criando, o que esses empresários estão criando e falar assim, ó, isso eu gostei, isso eu não gostei. Mas olhar com um olhar de carinho, assim, nós estamos fazendo tudo para nós, para a nossa cidade, para a nossa região, né? E não vamos fazer tudo certo de cara, não, vamos errar. Quem não erra, né? Mas o importante é tentar. O maior erro é não tentar, é não participar. E esses que não estão participando agora, certamente, na próxima, e vai ser breve, nós vamos voltar para fazer mais um pouquinho desse trabalho. Vamos contar um pouquinho, então, como vai ser esse festival, que vai acontecer na sexta-feira, dia 30, né, durante o Arraiá de Sangô. Como que vai ser esse festival? Bom, nós temos duas coisas acontecendo nesse trabalho nosso. Nós temos aí alguns empresários que estão participando de um edital para poder explorar os quiosques no Parque das Palmeiras, Parque né? dos Ipês. Parque no dos Complexo Ipês. Esportivo na Guarda Exatamente, dos que é esse empreendimento que é tão interessante que a prefeitura está fazendo. Então tem existe um edital que foi criado para credenciar as pessoas a participar disso. Então esses empresários que estão participando disso, eles vão ter barracas igual as barraquinhas lá desse festival, desse evento. Que vai, como chama? O Arraiá de Sangô. Então vão ter as barraquinhas para vender lá um pouco dos seus produtos, para a população conheça o que eles estão propondo ir para lá. E nós estamos trazendo alguns chefes de cozinha de fora que vão chegar sem ter muitas informações e vão experimentar com algum critério de uma ficha de votação. Eles têm que estabelecer notas para esses que estão participando, para que eles estejam credenciados a participar da licitação. E, por outro lado, eu vou fazer uma cozinha show festiva. Trouxe uma panela grande, vou fazer uma brincadeira conversando com as pessoas, enquanto esses outros participantes que estão fazendo o Prepara Gastronomia vão estar mostrando os testes que eles estão fazendo com a gente. Mas é uma pequena degustação, uma amostra mesmo, é uma coisa simples. Mas vai ser muito interessante, eu acho que o pessoal de São Gotardo tem que prestigiar essa turma, porque você mudar, você transformar um pouco, não é fácil. Precisa do apoio das pessoas, dos familiares, dos amigos, da crítica, né? Do carinho. É isso que a gente está esperando lá hoje, receber todo mundo. Chefe, muito obrigada pela sua participação e sua presença aqui, todas as informações que você passou. Também nos encontramos lá na sexta-feira para participar do Festival Gastronômico. É uma oportunidade muito importante para a nossa cidade. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade de estar falando isso tudo aqui, mas eu tenho certeza que com esse trabalho e com essa percepção, né, e com a presença de todos vocês aí na sexta-feira, nós vamos fazer um grande evento e vamos continuar aqui com vocês em outros meses, em outras oportunidades,
para fazer realmente São Gotardo se transformar num polo de turismo gastronômico, que vocês têm tudo para isso. Podem ter certeza que vocês têm tudo para fazer isso. Tem que agora ter vontade e participação de todos. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos no próximo programa.